Na verdade, não é um título, mas é um assunto que Deus tem colocado no meu coração, da importância de nós vivermos uma vida consagrada a Deus. Existem marcas que mostram que você é uma pessoa consagrada a Deus. Eu citei já para os irmãos, quando Deus chamou Sansão. Sansão tinha marca, ele era um nazireu, devotado, consagrado aos planos de Deus. E a marca dele era: ele não comia comida imunda, coisas imundas, não bebia vinho, nem bebida forte, e não passava navalha no cabelo. Ou seja, ele tinha na vida dele marcas que mostravam e que definiam para ele, para a família, para o povo de Deus, que ele era uma pessoa consagrada. Nós precisamos desenvolver esse conceito, porque nós não somos desse mundo, nós estamos nesse mundo, não somos desse mundo, e se você quiser ser sal da terra e luz do mundo e afetar o mundo, nós vamos ter que ter uma vida consagrada, um pouco, como a Bíblia diz, se vocês são amigos do mundo, o amor do Pai não está em vós. Então existe esse desafio, e domingo passado eu estava falando do desafio que é viver, ser diferente no mundo assim. Nós estávamos falando dos 5% de 100, o exemplo de 100 jovens, 5 chegam no topo, e a grande diferença, isso é estatístico, e você pode ver em qualquer situação isso, mais ou menos essa estatística varia, e a diferença é que os 5% são aqueles que não seguem a maioria, eles pensam, todo mundo está indo numa direção, porque, e o estudo que a gente fez é isso, você tem 100 jovens, e depois de 40 anos, 5 deles são bem-sucedidos. Isso é o censo mostra, o mundo mostra. Isso é comum. E a diferença é que a pessoa olha, 5%, todos eles começam na mesma condição. Equivalente, 5 se tornam bem-sucedidos, 95 não. Qual é a conclusão imediata que a gente chega? Que se você agir como os 95, você nunca vai ser os 5. Se você agir como a maioria, fazer o que todo mundo diz, ser estimulado como diz, comprar como todo mundo diz, ir nos locais que todo mundo vai, fazer. E o ponto é isso, você faz coisas, porque me disseram, porque falaram que é bom, e você não parou para pensar, o que isso implica no destino onde eu quero chegar, se você não para e pensa. Essa é a diferença, se você vai atingir o alvo. E a Bíblia nos exorta, diz, te desembaraça do peso e das pressões que estão ao teu redor. Se você quiser correr a tua carreira, você vai ter que viver uma vida consagrada a Deus. E uma vida consagrada nada mais é que uma vida consagrada aos propósitos de Deus para a tua vida. Amém? Em algum momento da nossa vida, nós vamos estar vivendo em direção a algo. Amém? A gente conhece, eu lembro de amigos meus que queriam ser bons em tudo. Amém? Eles queriam ser o melhor nadador, o melhor guitarrista, melhor atleta, melhor isso, melhor aquilo. Só que é o seguinte, se você toca todas as pontas, você não ataca nenhuma ponta. Você nunca vai ser um especialista, você nunca vai chegar no ponto. Então, o receio que nós temos ou a incapacidade que nós temos e o desconhecimento que nós temos de entender qual é a vontade de Deus, nos faz atacar em todas as frentes. E a caminhada com Deus é esses momentos na presença de Deus. Só Deus fala para você, só Ele conhece quando você nasceu, como você é forjado, como o teu corpo funciona, como o teu cérebro, tudo que você tem, prós, contras, coisas negativas, só Ele sabe. E só Ele pode dizer para ti qual é o teu caminho a seguir. Só Ele. Então, quando o nosso coração se devota a Ele, Ele expressa o coração dele, e a nossa vida começa a ser menos generalista, e você começa a ficar mais focado na tua... Amém? E esse é um desejo de Deus na nossa vida. Amém?
Então, aquele texto que nós usamos em Efésios 5 é um texto profundo de verdade que tem. A Bíblia diz assim, não sejas nécios, nem estulto, mas sábio, procurando conhecer a vontade do Senhor. E é interessante que a palavra de Deus diz, procura compreender qual é a vontade do Senhor. E nós temos falado que não basta, você pode sair desse lugar citando um monte de coisa que eu falei, mas você não entendeu o que Deus quis dizer. Então, e a Bíblia diz, procura compreender a vontade do Senhor. E demora tempo a você compreender. Você precisa de tempo para sentar, pensar, ordenar os pensamentos. Isso se chama meditar. Você para. Essa é a razão porque é importante. Você baixar a guarda. Não adianta você chegar nesse lugar e dizer, eu preciso disso aqui, vou ter que sair porque eu tenho que fazer a coisa, a tua cabeça não está nesse lugar, não vai entrar. Amém. Deus vai te ajudar, sempre te ajuda com alguma coisa. Mas você precisa relaxar o coração e dizer, Senhor, eu preciso conhecer e entender a Tua vontade para a minha vida. Deus olha para você se você realmente está com fome, eu preciso do que Tu tens para mim. Porque toda a boa dádiva só Deus tem para repartir. Então, ser sábio é viver essa vida com esse valor e esse clamor por dizer assim, Deus, eu preciso compreender o Teu coração, os Teus caminhos nessa hora. Jeremias 6,16 fala assim, ponde-vos à margem no caminho. Ele sai um pouquinho, às vezes, na nossa vida. Para. O que ele diz? Para um pouquinho e avalia as coisas. Avalia a tua vida, a vida dos teus amigos, avalia o que Deus é, o que a palavra de Deus diz. E ele diz, ponde-vos à margem no caminho e vede. Perguntai pelas veredas antigas, qual é o bom caminho? Você olha qual é o caminho, procura conhecer e compreender qual é a vontade de Deus, interessa o que você fez até agora, qual é o caminho que Deus tem para mim. E aí ele diz, e andai por ele e achareis descanso para a vossa alma. E sabe qual é o finalzinho do versículo? Porém, vós dizeis, não andaremos. Amém. Eu vou fazer o que eu acho. Então, o que nós vemos é isso. Nós precisamos entender que só Deus tem as respostas para a tua vida. Quando a gente fala de propósito, chamado, nós estamos falando a área que você vai atuar, amém, a família que você vai criar, a maneira que você vai criar filhos, onde você vai fazer isso, tudo que você vai. Deus tem o plano todo. Amém? Deus não fala só versículos para você decorar. Toda a tua vida, Deus molda e orienta a tua vida. Todos os aspectos da tua vida. É Deus que sabe. E aí Deus revela, só Ele tem isso. E o que acontece muitas vezes, que se nós não buscamos em Deus, nós vamos ficar tateando o resto da vida. Deus quer botar luz no nosso coração. Então o que acontece? Quando é necessário que você lida com Deus, você tem que crer com quem você está lidando. Ele é o Deus do universo, e Ele é bom, Ele te ama e tem um grande plano para a tua vida. Você precisa saber, partir do ponto que Ele te ama é a única fonte. E é como os discípulos disseram, eu não tenho nenhum lugar para ir, porque para onde eu vou, tu tens as palavras de vida. Então, você define isso na vida e está diante de Deus, crendo que Ele tem o melhor para você. E Ele vai falar coisas que você provavelmente não vai gostar em alguns momentos. Mas porque você crê que Ele ama você e tem o melhor, você vai fazer o que Ele diz. Porque se você não fizer, você vai ficar andando em círculo na vida. É simples. Não é que Deus não te ama, é que nós não escolhemos as coisas de Deus. Então o que acontece? Nós estamos de tal maneira tão pressionados pelo mundo, e o mundo é forjado assim, Paulo usa essa expressão, não toma a forma do mundo, não te conforma. Então, quem são as pessoas que vão, de alguma maneira, passar pela pressão do mundo e chegar diante de Deus e ouvir muito bem, servo bom e fiel, são aquelas pessoas que não deixaram o mundo conformar eles. Amém. Eles estão toda hora sob pressão, impulso, compra isso, vai até isso, você tem que fazer aquilo outro, vai até o lugar, tira férias aqui, faz aquilo. Tudo, nós somos movidos por impulsos e nós somos de tanto impulso que nós temos que nós não pensamos mais, você vai com a maioria. O mundo que nós estamos vivendo é um mundo digital, ok? E uma das principais razões que você tem esses aparelhos é para coletar dados sobre a tua vida. Você vai saber qual é o restaurante que você gosta, qual é o banco que você usa, qual é o lugar que você tira férias, qual é a escola que você tem preferência, onde você estudou. E o que acontece? Em função disso, ele vai te orientando.
Se chama um coletor de dados. Okay? Isso aqui é para coletar dados. Qual é a função? Tinha uma época que você tinha que preencher um cadastro numa empresa, certo? Por que você preenche cadastro numa loja de roupas? Porque a pessoa quer saber os teus gostos, quem tu é, de onde é, qual é a tua idade, qual é a tua preferência, porque eles vendem isso para empresas de marketing, para lançar produtos e jogar. E essa é a razão, porque, em resumo, você é estimulado nas áreas que você se expôs. Amém? Então, nós vivemos estimulados. E o que acontece? O que é uma pessoa consagrada? Ela rejeita ser estimulada por esse mundo. Eu falei, eu não vou. Amém. Eu não vou comprar só porque alguém mandou um negócio para comprar. Não vou comprar. Amém. Vou comprar nada. Amém. Então, o que acontece? Tudo no nosso mundo se volta para isso. Tem o caminho que o sistema bancário está indo, principalmente nesse momento que nós estamos vivendo, é que nós vamos ter uma moeda digital do Banco Central. Existe um estudo, esses estudos já estão indo há muito tempo acontecendo, que todos os bancos centrais estão em algum momento já avançados nessa situação. Ou seja, ao invés de você ter uma conta no banco tal, no banco aquele, banco, e usar dinheiro, usar cartão de crédito, esse monte de coisa, você vai ter uma conta direto com o governo. Amém? E vai estar tudo digital. Amém? E o governo não vai ter problema, vai te dar um celular que você vai usar. Amém? Você vai ter lá um registro digital. Então, você lá trabalhou e a tua empresa vai botar na tua conta R$1.000 na semana. E aí o que você vai fazer? É R$1.000, você vai ficar feliz. Amém? Prático, né? Você não precisa mais ficar usando dinheiro, cartão, tudo concentrado aqui. Aí você vai botar gasolina no teu carro, o posto de gasolina está interligado e ele vai dizer assim, você vai botar gasolina e vai dizer assim, não está aprovado. Por quê? Não está aprovado. Não, é um tanque de combustível por família por mês. Mas eu uso 3. Você tem que comprar um carro elétrico. É isso. Você está comendo muita carne. Você já viu que toda a nossa conta, tudo que aparece é digitado, que você comprou carne, você comprou batata, você comprou tudo é digitalizado. Amém? Ou seja, a tua vida está exposta. E o objetivo maior disso nada mais é do que, num primeiro momento, ser vendido para as empresas de marketing. Para descobrir um nicho, essas pessoas gostam disso. Daí você vê todo mundo ligando para você e se vende isso. Essa é a razão porque as pessoas hackeiam bancos, hackeiam o sistema de saúde também, porque você dá para as farmacêuticas. Então, pensa bem, todo o nosso histórico de saúde está no ar, está exposto. Amém? Todo o nosso sistema bancário está exposto. Tudo que você tem, tudo que você gosta, o que você comprou, o que você viu, o teu gosto de cinema, tudo que você vai ali na Netflix e o que seja que você ouve, está tudo registrado. Então, por exemplo, você tem o teu perfil. Aí se você posta lá no Twitter, Deus, pátria, família e glória a Deus e tudo mais, você vai olhar o teu saldo bancário, assim, diminuiu pela metade. Como assim? Como assim? Nós não concordamos com essa visão que você tem. Mas como assim? Sim, no momento que é digital, ele está e não está. Quando você já tiveram uma lista de uma biblioteca virtual de filmes, aí não tem mais. Não, agora não está mais, agora tem que pagar porque ele virou streaming. Não está mais lá. Então, uma das coisas interessantes para você tem a Bíblia digital, eu recomendo, você compre uma Bíblia. Amém? Porque vai chegar uma hora, que já tem hoje Bíblias, que estão trocando Deus, não é nem ele nem ela, é um pronome neutro. Já tem. O mundo já invadiu os seminários teológicos, impressão de Bíblia. É só uma empresa comprar a casa bíblica. E vai dizer assim, que benção, tem um investidor que comprou a Sociedade Bíblica do Brasil. Benção, amém, Bíblia estão saindo. Só que é o seguinte, você tem que trocar ele por ela, amém, Deus não é bem assim, e aí vai chegar um dia que se você depende só do digital, você vai ter uma Bíblia que você não vai reconhecer a Bíblia que você tem. Amém.
Eu tenho uma coisa que eu faço, estou fazendo, mais disciplinadamente, a todos os livros que me interessam, eu estou comprando fisicamente e guardando. Amém. Meus filhos, amém, nós temos a nossa estratégia. Amém. Por quê? Porque essa é a realidade, é onde nós estamos indo. É o mundo digital. Filmes clássicos, lá em casa, tem um filme clássico que a gente gosta de ver lá, Don Corleone, né? Poderoso Chefão. Você compra ele, você quer ver ele físico. Amém. Nós tocamos. E é interessante que a Bíblia fala dos discípulos, nós tocamos em Jesus, o verbo. Ele é real, ele não é uma coisa, ele é real. Amém? Nós precisamos de coisas reais. Amém? O mundo virou uma ilusão. De tão digital que ele é suscetível a alguém desligar, ligar, alterar. Ele altera o teu perfil, a gente já sabe, ele altera. Se você tem todos os teus dados, aí você vai se apresentar num lugar e vai dizer assim, não, tu não existe. Quem disse? Qualquer entrada, qualquer sinal que você tem no mundo digital, ele é apagável, deletável, amém, alterável, mudável, etc. e tal. Amém? Então, o que sobra? Você vive nesse mundo ilusório, que porque a gente tem uma vida corrida é muito prático e muito bom, que, na verdade, nós estamos cheios de dependência desse, e nós ficamos cada vez... Nós alimentamos o monstro, onde o monstro vai nos estimulando e nós estamos fazendo. Então, o que acontece? Nós precisamos... O conceito de santificar é sair desse mundo, é você parar um pouquinho e dizer assim... Você precisa saber por que você faz o que você faz, por que você come o que você come, por que você diz o que você diz, por que você está indo no lugar que você está indo. Não, porque todos os meus amigos estão fazendo isso. Se você faz coisas porque todo mundo está indo, meus amigos me disseram, e todo mundo, você é parte da manada. E é interessante que quando tem coisas na nossa vida... Havia uns 50 discípulos dos profetas, quando Eliseu estava na beirada de dizer, eu quero a porção dobrada. Os 50 discípulos estavam ali, o teu mestre vai ser levado ao céu. Estavam conversando ali tranquilo, né? E que muitas vezes a vida cristã se torna uma coisa assim, legal, né? Só que tinha um homem ali, que dizia assim, estava conseguindo ignorar a pressão até da classe profética, e dizer, eu estou indo atrás da porção dobrada. Amém. 1 em 50, vamos dizer assim, estava indo atrás da porção dobrada. Então nós estamos vivendo em momentos, e meus irmãos, a consequência desse mundo de ilusão, porque você põe assim, por exemplo, o que nós estamos vendo nessa mídia social, apaga, deleta esse post. É uma verdade que foi dita, deleta o post, não gostei. Sim, mas ninguém vai ficar sabendo. Sim, ninguém vai ficar sabendo. Ninguém vai ficar sabendo. Então, ou seja, o mundo digital, ele é prático num primeiro momento, e é por isso que todo mundo vende para nós. E aí você começa a ver o seguinte, eu estou num meio que eu estou sendo jogado de um lado para o outro. E a palavra de Deus nos diz, anda no Espírito, anda pela fé, anda na presença de Deus. Bem-aventurado é o homem que não anda no conselho, no caminho, não se assenta, ele não faz. Ele tomou uma decisão, não é uma coisa que ele diz assim, graças a Deus aconteceu. Não, é uma decisão deliberada da tua parte. Eu não vou me contaminar com as finas iguarias do rei. É uma decisão dele. Mas todo mundo está comendo dessa comida? É moda agora? Todo mundo está comendo. Imagina, chega Daniel no palácio, todo mundo ali naquela pressão, ele está num lugar... Tipo assim, você é visitante, você é um escravo. Amém. Não chama atenção, porque vai ficar ruim para ti. Faz o que tem que fazer. Na primeira coisa, ele já criou caso com os eunucos. É o seguinte, nós não vamos comer dessa comida.
Isso é negativo. Se tu não comer, nós morremos. Porque Faraó mandou. O rei mandou vocês comerem. Disse, não vamos comer. Ele resolveu firmemente no coração. E o que acontece? No momento que você resolve firmemente viver uma vida consagrada a Deus e resistir ao sistema, Deus deu graça para que ele encontrasse favor diante. Amém? A graça de Deus vai vir quando você primeiro decidir, eu vou viver uma vida consagrada para Deus. Nós queremos o favor antes da decisão. Deus quer a decisão antes do favor. Eu e a minha casa serviremos ao Senhor. No momento que você diz, Senhor, não importa se aquecer a fornalha, desaquecer a fornalha, você toma uma decisão e aí você vai ver o favor de Deus te cobrindo. Amém? Então nós estamos aqui na história de Jesus. Lucas 2, vocês estão aí, versículo 40. Lucas 2, 40. Uma das consequências de você viver nesse mundo digital e ser manipulado, distorcido, meia verdade, não faz assim, censura aqui, tira daqui, força naquela direção, você perde o senso de discernir o que é certo e o que é errado. Você perde o senso, porque você não está pensando mais. E o que pode acontecer, e um dos erros que acontece, é que você está vendo a situação que está acontecendo e você escolhe alguém que está discernindo para você para ouvir o que ele está fazendo. Mas o conceito continua sendo errado. Nós temos a tendência de que alguém mastigue por nós a comida. Hebreus diz assim, vocês deveriam já estar comendo alimento sólido, mas vocês estão comendo comida de bebê. O que a comida de bebê é? É uma comida pastosa que você não precisa mastigar, você não precisa processar para comer. Quando você cresce, você começa a sentir a dor de que dentes começam a aparecer. Você precisa desenvolver dentes espirituais, onde você mesmo processa a comida que vai entrar dentro do teu organismo. O que nós estamos fazendo? Dá muito trabalho pensar, pesquisar, estudar, avaliar, pôr em prática, consultar Deus e entender essa coisa. Alguém mastiga por mim. E aí nós escolhemos pessoas, líderes, que mastigam por nós a comida, porque não dá trabalho. Dizem, aí o que nós fazemos? Mas fulano de tal disse para fazer assim. Não, se você fez é porque você escolheu fazer. Amém? Então o que Deus quer? Deus quer que você desenvolva alguns dentes. Está na hora de nós desenvolver dentes e comer a nossa própria comida. E a Bíblia fala, a carne, comida grossa, e Paulo está escrevendo, o autor está dizendo assim, vocês já deviam ser mestre, eu já devia estar prosseguindo para outras dietas espirituais, e nós temos que voltar a falar dos fundamentos, da base, porque vocês têm se tornado tardios em ouvir. Então, parte da maturidade espiritual é a capacidade de dentes serem gerados em você e você processar a tua própria alimento e você saber dizer, isso aqui é ruim, fora, isso aqui é bom, entra. Mastiga, processa, porque uma criança, se você dá um pedaço de carne para uma criança, ela gospe. Ou ela se engasga, ou ela gospe. O ser humano adulto, desenvolvido, ele pega a carne, processa bem, e ingere ao ponto de fazer parte da vida dele. O dano que esse momento e essa lógica que o mundo está operando faz, ele perdeu a nossa habilidade de dizer isso é certo, isso é errado. Esses dias, essa semana está ouvindo um testemunho de alguém? Isso acontece, acho que você já deve ter visto várias vezes, contando a história. Você vai num médico, o médico diz, faz assim, 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 isso é o teu problema. Aí você faz aquilo ali, a coisa não entra, você vou resolver ir no outro médico. Aí o médico diz, nada a ver, tudo isso aqui está errado, não devia fazer isso, não devia fazer isso, bem capaz, não faz isso, porque devia estar fazendo isso. Ok? Ou seja, o que isso mostra para nós? Que, de uma certa forma,
Se nós não estamos comendo e mastigando as coisas, não espera que as pessoas que estão conduzindo a vida estão mastigando e sabem discernir o que é certo e errado. Amém. Às vezes a gente acha que nós somos as pessoas mais coitadinhas do mundo. Todo mundo é evoluído, treinado, o nosso chefe, presidente do Banco Central, presidente, são seres humanos evoluídos. Não, eles continuam também sendo manipulados. Se eles não são desenvolvidos, eles não sabem discernir o que é certo e errado. E nós estamos jogando de um lado para o outro, ouvindo conselhos de coisas, e é nossa função chegar e dizer assim, Deus, essa comida, essa informação não está me cheirando boa. Não está certo isso. Você mastiga, processa, não vai engolir. Porque só tem nervo. Está envenenada, você gospe logo, está errado, alguma coisa está errada. Nós precisamos desenvolver essa capacidade. Não anda no conselho dos ímpios, não se assenta na roda dos escarnecedores. Antes o seu prazer está na lei do Senhor, dia e noite, porque é a única maneira de manter você são, e quando as coisas aparecerem na tua vida, você diz assim, não vou fazer. Não vou atender, vou estudar, vou escolher, vou seguir esse caminho, não vou seguir esse caminho. É importante nós entendermos que o mundo jaz no maligno e o pai da mentira comanda o mundo. Então nós não podemos. Amém. Às vezes eu olho assim, você tem experiência, você pode ter experiência disso. A pessoa é um excelente médico, mas no momento que descobre que você é cristão e vota de certa maneira e tem valor, ele vai te tratar diferente. Isso não é verdade. Isso acontece. Se você se coloca diante, numa situação, você expressa alguma coisa que você valoriza e a pessoa é contrária, ela vira a cara, e no momento que ela vira a cara, ela já não te trata com a excelência que você merece, com a ética que você devia estar tratando. Aí você olha presidentes do bancos centrais, líderes mundiais, você diz assim, não, isso é o melhor para nós. Ele disse isso. Você mastiga essa comida, às vezes assim, muito bom, a gente entende, mas Senhor, o que tu tens a dizer? Amém? E é a prática de andar com Deus da verdade que desenvolve habilidades de discernimento na tua vida e que você olha e diz assim, eu não vou nessa. Não vou nessa. Amém? Amém? Noé foi pressionado de todos os lados, jamais, a ciência da época disse, jamais choveu. A ciência. Baseia a tua vida na ciência, baseia a tua vida o que for. Jamais choveu. Vai chover, Deus falou. Amém. E é interessante que hoje o mundo criou uma lógica, ele inverteu tudo, que ele diz para você que você tem autoridade para mexer na questão climática. Vê se eu posso. O homem pode mudar o clima e alterar as coisas. Amém. O clima é um fenômeno da natureza que só Deus controla. O homem não tem nada a ver. Amém. Só que você vendeu para a humanidade que você tem que parar de fazer certas coisas, usar tal carro, porque isso afeta o clima. Sim. E, por outro lado, eles dizem para você que a inflação é um fenômeno incontrolável. Não, é o contrário. A inflação é controlável. O clima é descontrolável. Só que hoje nós entendemos assim, puxa vida, a inflação, que coisa, né? Aconteceu esse fenômeno que está acontecendo no mundo. Não, alguém está nos enrolando. Amém? Só que você percebe, você não consegue discernir o certo do errado. E a prática da presença de Deus te dá o discernimento de dizer assim, eu vou fazer isso, eu vou fazer aquilo. Então nós estamos falando dessa vida consagrada a Deus. A vida consagrada a Deus implica decisões. Amém? Eu não vou fazer isso, ou eu vou fazer isso. Então Jesus é o nosso exemplo. Ele está dizendo assim, crescia o menino e se fortalecia. Lucas 2, 40. Crescia o menino e se fortalecia. Nós estamos falando, enchendo-se de sabedoria e a graça de Deus estava sobre ele. Ou seja, ele estava criando dentes,
Estava crescendo, Jesus aprendeu obediência, ele estava crescendo em sabedoria, ele não estava sendo astuto, tomando decisão errada, ele estava compreendendo o coração de Deus, estava crescendo. Nós precisamos crescer, amém, amadurecer. Versículo 41. Anualmente iam seus pais a Jerusalém para a festa da Páscoa. Quando ele atingiu os 12 anos, visualiza 12 anos, meu irmão. 12 anos. Não é 40, não é 30, não é 90. O menino estava crescendo no favor de Deus, na sabedoria de Deus. Ele estava fazendo certas coisas, tinha 12 anos. Subiram para Jerusalém segundo o costume da festa. Eles iam para a Páscoa, subir a Jerusalém é uma das festas que você tem que ir até lá. Aí eles iam de bando, famílias, todo mundo ia numa caravana, né? Todo mundo. Jesus estava junto. Terminados os dias da festa, ao regressarem, permaneceu o menino Jesus em Jerusalém, sem que seus pais o soubessem. Todo o mundo volta e o menino fica. Esse é um que já está mostrando que ele não vai com a maioria, né? Mas todo mundo... E, meus irmãos, nós não percebemos o quão treinados, exercitados nós estamos a fazer as coisas automaticamente, sem saber por que nós fazemos. Pensando, porém, estar entre os companheiros de viagem, olha, tinha bastante gente para ele achar que está perdido no meio das crianças. Eles diziam assim, os pais estavam voltando e acharam assim, ele está no bando aí com alguém, com a família de alguém lá, vamos andando. Passou, eles começaram a procurar caminho de um dia. Um dia passou, não acha Jesus. Então, passaram a procurá-lo entre parentes e os conhecidos. Então, a caravana era grande. Não tendo encontrado, voltaram a Jerusalém à procura. 3 dias depois. Amém. Então, imagina, 12 anos. Amém. 12 aninhos. 3 dias. Aqui eu não sei se 3 é o total, esse é um dia que está de viagem e mais 3 procurando, pode ser 4 dias. Acharam Jesus no templo, sentado no templo, no meio dos doutores, ouvindo-os interrogando. Então olha a cena, 12 anos, 4 dias longe dos pais, sentado no templo, conversando, interrogando doutores da lei. Não era amém? Esse é o nosso herói. Jesus, desde criança, ele já era o máximo. Amém? Filho de Deus. Maravilhoso. Amém? Se dispôs a viver entre nós, sem pecado, nosso líder, vencedor, o Rei dos Reis, Senhor do Senhor, todo joelho vai se dobrar, toda língua vai confessar. Ele é o nosso mestre, você nunca vai errar se você seguir a Ele e amar Ele de todo o coração. Você nunca vai errar se você dispuser a tua vida e dizer assim, Deus, Tu és tudo na minha vida, eu vou fazer tudo o que Tu quer. Você nunca vai errar na tua vida. Porque Deus está procurando um coração, Ele não está procurando perfeição de decisões, Ele está procurando um coração que ama a Ele de todo o coração. As consequências de um coração que ama a Deus são decisões sábias. Todos os que o ouviam, muitos se admiravam da inteligência das respostas. Nós temos falado nos últimos dias que você tem 3 coisas: conhecimento, inteligência e sabedoria. São 3 coisas diferentes. Conhecimento é o que você está tendo informação aqui. Eu dei várias informações de conhecimento. Você pode ir para casa e não saber para que isso serve. Você pode citar para alguém, o pastor falou disso, falou sobre isso, mas você não sabe o que significa para você. Que só o processar em Deus de mastigar que você diz, eu entendi. Nós estamos falando de Jesus, tinha a inteligência, a compreensão do que ele estava falando. Os doutores da lei não estavam vendo uma criança simplesmente regurgitando textos e versículos de cor. Ele estava dando revelação e a sabedoria dos conceitos de Deus para os doutores. Eles ficaram impressionados com a inteligência e com a compreensão que ele tinha das coisas de Deus. Amém? Sem essa inteligência e a compreensão, e é o que Paulo fala aos Efésios, procurar e compreender, procurar entender a inteligência dos mandamentos de Deus.
Logo que seus pais o viram, ficaram maravilhados, e sua mãe lhe disse: filho, por que fizeste isso conosco? Filho, filho. Teu pai e eu, aflitos, estamos à tua procura, como Marta, agitada, procurando, aflita. Ele respondeu: por que me procuráveis? Uma pergunta de um de 12 anos. Por que me procuráveis? Não sabeis que me cumpria estar na casa de meu pai? Sabe o que ele disse? A tradução diz assim: vocês não sabiam que a minha função é estar ocupado com as coisas de meu pai e levar adiante os negócios dele na terra? Essa é a minha função. A minha função é estar ocupado com as coisas de Deus, entender a vontade de Deus e cumprir a vontade de Deus na terra, levar adiante o reino dele e cumprir a sua missão. Essa é a minha função. Versículo 50. Não compreenderam, porém, o que ele disse. Você percebe? Eles não entenderam nada. O que entendeu? Tá bom, filhinha, a gente entende. Amém? Você tem cheio de revelação, coisa. Mas vamos para casa. Amém? 12 aninhos, está na hora de papar. Não faz isso com o papai. Você percebe como nós não entendemos as coisas de Deus, os caminhos de Deus são muito mais elevados. Eles não entenderam. Eles tinham a informação, viram as coisas, mas não entenderam nada do que significava aquilo. E olha o que Jesus diz no versículo 51. Desceu com eles para Nazaré, sendo ele submisso. Então, se alguém está dizendo que ele não era submisso, já errou. Aqui está escrito, ele era bem submisso. Não é uma questão de submissão. Sua mãe guardava todas essas coisas no coração, ela ponderava no coração. Versículo 52, crescia Jesus em sabedoria, estatura e graça diante de Deus e diante dos homens. Então, para a gente ir concluindo, direcionando a nossa palavra nessa manhã, uma vida consagrada a Deus é uma vida que se importa e está ocupada em ouvir o coração de Deus e fazer e levar adiante o reino de Deus na terra. Essa é a nossa função, ele é nosso mestre. Sansão tinha uma missão dada por Deus e ele estava ocupado em cumprir essa missão. Daniel tinha a função dele, cada um. E nós precisamos, de novo, resistir firmemente na fé essa pressão que nós temos. E de alguma maneira exercitar a nossa domínio próprio, o nosso controle, controlar o nosso impulso e sentarmos aos pés do nosso Deus. E meditarmos dia e noite, e na sua lei medita dia e de noite, desenvolve essa, para você adquirir a sabedoria de Deus, para você remir o tempo e fazer as coisas que Deus tem para a tua vida e que vão dar resultado. E não é uma coisa simples a vida que nós estamos vivendo. Eu lembro, acho que uma das coisas que eu fiz nesse ano, uma das coisas que vocês devem ter visto, e parece simples, no início do ano nós demos esse livrinho, para quem quisesse. É um livro que diz sobre ler a Bíblia diariamente. Ou seja, a Bíblia diz, medita dia e noite. Ok? Dia e noite. Como você transforma em alguma coisa prática? Você tem esses planos de leitura, essas coisas que você tem, que a gente usa. Eu uso, é uma benção, eu uso isso fora o que eu estudo, mas eu uso regularmente isso, porque é uma maneira de você manter vivo essa realidade da palavra de Deus. E ali tem 4 capítulos que você pode usar como você quiser. Eu vou fazer um só por dia, vou levar 4 anos para ler toda a Bíblia. Mas imagina se você tivesse feito isso, a pessoa olha e diz assim, 4 capítulos é muito grande para mim. Já passou 4 anos, 5 anos, 10 anos, 20 anos, e você ainda não leu a Bíblia. Amém. Você podia muito bem ter pego esse livro e ler um capítulo por dia. Ou seja, em 4 anos, você vai ter lido uma vez a Bíblia toda. Em 40 anos, você vai ler 10 vezes a Bíblia. E você vai começar a desenvolver alguns dentes e alguma capacidade de sentar aos pés de Deus. Ou seja, uma coisa é o conhecimento nominal, onde você diz, medita nas coisas de Deus. A outra coisa é a prática que Deus nos dá. E eu me lembro de ter dado meus filhos, especificamente um deles, comprei uma agenda no início desse ano. Uma agenda, dei
esse plano de leitura e para cada um dos meus filhos dei um livro sobre finanças. Foi um conjuntinho, um bom presente para o final do ano, de Natal. Uma agenda, um plano de leitura e um livro sobre finanças. 3. Porque o que acontece? Isso é tudo que ninguém faz. E nós precisamos traduzir esse desejo de fazer as coisas de Deus em algumas coisas práticas. O que mostra? Amém. De novo, o que uma agenda faz? Faz você planejar um pouco a tua vida, sentar, te forçar a sentar aos pés de Deus no início do teu dia e planejar um pouco melhor a tua semana e o teu dia. E anotar aquilo que Deus te falou nesse dia. Deus me falou isso e eu vou cuidar disso. Ele desenvolve o exercício prático do amor que você tem por Deus fazendo essas coisas. Amém. Um plano de leitura faz você... Pensa bem, a Bíblia diz, medita dia e noite. Você, em algum momento do dia e da noite, você tem que botar o versículo para dentro. Então, por mais que você queira, a leitura das Escrituras diárias, ela está dentro do conceito bíblico. Amém. Então, o que faz? São coisas simples que você lê. Ah, mas eu só consigo ler 2 capítulos por dia. Você vai ler em 2 anos toda a Bíblia. Em 2 anos, esse plano de leitura que eu uso, amém, cada um usa como quer, mas esse plano de leitura, você lê toda a Bíblia e 2 vezes o Novo Testamento durante 1 ano. Amém, a bênção. Eu tenho um caderninho, eu anoto. O que acontece, meu irmão, com o caderninho? Porque eu acho assim, eu tenho essa experiência da vida, e eu sei, Deus está procurando coração. Amém. Quando você traz um caderninho para a igreja, o que ele está dizendo? Você está com fome de ouvir o que tem a dizer. Pode ser a pior pessoa que está pregando, você vai ouvir algo de Deus, porque você agiu em cima. Amém? Essa é a função do caderno. E eu descobri ao longo da minha caminhada de ir em conferências e assistir tudo que é tipo de palestra e tudo, a minha postura de estar sempre com o caderno na mão, eu tinha vezes que Deus falava coisas que não tinha nada do que estava falando, a pessoa estava falando, mas a unção de Deus na situação e a minha postura de estar com fome de ouvir a voz de Deus abriu algo que Deus me revelou, coisa que não tinha nada a ver com o que tinha sido feito. E ali, e mudou a minha vida. Deus está procurando postura, atitude no nosso coração. Amém? Então, esse caderninho, esse é o que o caderninho faz. Eu sempre ando com o meu caderninho. Por quê? Se você quer ouvir algo de Deus, Ele vai falar com você, tem coisas que amém, Deus falou. Amém. E um livro de finanças diz que a única coisa que qualquer pessoa deveria saber na escola era finanças, e a única cadeira que ninguém ensina é sobre finanças. Amém. Então são coisas simples, práticas que você... Então você dá... Imagina se você dá um presente para os teus pais. Ah, mas os meus filhos querem... Amém. O novo é a última blusa, amém, que a Beyoncé usa, amém. Amém. Eu nem sei quem é fulano e tal. Foi longe essa, né? Foi longe, foi boa essa. Foi mesmo vocês acordaram. Mas é o que nós fazemos. Papai, eu quero isso de Natal, eu quero isso de Natal. É o que nós fazemos. Sim, todo mundo tem. Aí, o pior, sabe o que é o pior? Você vai para a escola, todo mundo está com a mesma blusa. Amém. Porque é o mesmo celular, é a mesma coisa, e ao mesmo tempo, o que nós estamos fazendo? Nós estamos treinando e programando nossos filhos a serem a maioria. Amém. Então eu estou dando uma sugestão fora da curva, ok? Fora da curva. Uma agenda que você possa escrever, e mesmo a agenda, que eu digo agenda, que não é aquelas agendas micro, é um caderno que você tem, que o dia da semana o dia é numa página só. Amém. E você não sabe como é difícil achar uma agenda assim. E não é digital, é papel. Você escreve. Tem algo diferente quando você escreve e diferente quando você digita. Diferente. Amém. É diferente. Então nós estamos precisando desenvolver alguns dentes na nossa vida. E o que vai acontecer? A nossa
meditação e a nossa caminhada com Deus e ouvindo certas coisas que Deus nos dá, vai nos capacitar a discernir o mundo que nós estamos vivendo e dizer assim, eu vou andar por esse caminho. Porque ali na frente tem coisas. O que fez Noé construir uma arca, ele enxergou algo que ninguém estava enxergando. Amém? Então só existe um terreno sólido hoje. É Deus, é a voz de Deus, é a palavra de Deus, é rocha eterna. Você jamais vai ser abalado. Nós lemos Salmo 15, domingo passado, diz, quem vai habitar no monte do Senhor o que é? Vive uma vida de integridade, pratica a justiça e de coração fala a verdade. E tem várias práticas que ele tem, ele diz, quem desse modo procede, não é uma coisa teórica, ele vive essa vida consagrada a Deus, ele jamais vai ser abalado. Jamais abalado. Então, 2 palavrinhas para a gente terminar nessa manhã. 2 palavrinhas. Consistência, que é uma das coisas que nós precisamos tratar. E eu queria ler Tiago 1. O que é consistência? Você não pode ser daquela pessoa que anda no Espírito na segunda e anda na carne na terça. Amém? Você tem que ser consistente. Deus procura consistência. Tiago 1, versículo 16. Não vos enganeis. Então você olha que a primeiro alerta que Tiago está falando, é assim, essa é uma área, em várias áreas da tua vida você pode estar sendo enganado. Ele diz, não te engana. Tudo o que é bom, toda boa dádiva, todo o dom perfeito são lá do alto, descendo do Pai das luzes. Só Deus sabe o que é bom para você. E você vai ter que acessar o coração dele, desenvolver uma vida, uma fome. Eu oro para que você tenha, amém, seja ativado na tua fome, dizer assim, eu quero restaurar o primeiro amor, aquela realidade assim, Deus, Deus, como eu preciso de Ti. Amém? Eu quero conhecer mais, eu quero conhecer a Tua voz. E aí ele diz algo interessante, em quem não pode existir variação ou sombra de mudança. Ou seja, Deus não muda. Ele não está de mau humor hoje e amanhã ele está de bom humor. Ele não está brabo hoje. Amém. Ele não é o Deus do universo hoje, amanhã ele é a pior pessoa do mundo. Consistência significa regularidade, continuidade, livre de variação ou contradição. Nesse mesmo carta de Tiago diz assim, não é conveniente que saia da tua boca coisa bênção e maldição. Você não pode, amém, cantar e adorar Deus no domingo e reclamar e murmurar na segunda. Não é que você não pode, não é conveniente e você não vai a lugar nenhum se você não tiver consistência na tua adoração, na tua amor a Deus. Então o que acontece? Não é conveniente você semear um dia e depois 3 meses não semear. Não agrega nada você ler a Bíblia um dia, 10 dias não ler e ler o segundo. Essa é a razão porque a Bíblia fala que a vida cristã é uma caminhada, ela não é um evento espiritual, que você faz uma coisa espiritual e depois volta para o teu normal. O desejo de Deus é transformar esses eventos em uma normalidade, onde você é uma pessoa que é consistente no teu amor a Deus, consistente no teu semear, consistente na tua leitura da Bíblia, consistente na tua adoração, consistente no teu falar. É nessa dimensão que Deus começa a operar, porque Ele começa a trabalhar, atentamente você está operando, não só em algum momento de necessidade, mas é a vida que você escolheu viver, é o trajeto que você está. Você quer honrar a Deus e você ama a Deus com todo o teu coração no domingo, de manhã, mas no domingo à tarde também. Então, qual é o desafio que a religião traz e ela aplica para nós?
que você pode viver uma vida compartimentalizada, onde você é extremamente espiritual no domingo, e você na quarta, mas na quarta eu tenho um trabalho pesado para fazer, e domingo tem futebol, e aí eu me descontrolo, amém? Aí eu não consigo, amém? E aí você vai, agora eu vou para o shopping, porque eu faço assim, eu vou estar com os meus amigos domingo, na quarta-feira, daí você é um camaleão, você é uma outra pessoa com essa pessoa tal, e você é uma outra pessoa que tal. O que Deus está procurando é constância, consistência de agir, que é onde você começa a construir algo. Amém? É lógico que você faz uma coisa bonita num dia, botar o primeiro tijolo, amém, é uma coisa assim, eu realmente tenho assim a pessoa diz, vai construir um prédio. Eu falei, que legal. Aí, não tem nada no terreno. A pessoa põe um tijolo. Quantos andavam a ter? 15. Eu botou um tijolo, uma carreira de tijolo. Eu falei, amém. Não tem prédio pronto. E eu me coloco na figura daqueles que estão construindo. Eu vou construir um prédio de 15 andares, mas eu tenho que começar com o primeiro tijolo. E nós somos daquela pessoa, porque a tarefa é grande e desafiadora, nós nunca colocamos o primeiro tijolo. E o objetivo de Deus, no momento que você compreende o coração de Deus, é botar o primeiro tijolo, o segundo tijolo, o terceiro, e começar a dar continuidade na tua vida. A prática das coisas de Deus edifica você, é como alguém que começa a edificar algo. Então, consistência na nossa caminhada é uma palavra. Jesus é o mesmo ontem, hoje e sempre. E essa é uma das grandes bênçãos de você ir a Deus. Você vai a Deus em qualquer situação, Ele é o mesmo Deus. Cheio de amor, não muda, o alfa, o ômega, o princípio e o fim. Ele é constante, num certo sentido, onde você pode se apoiar nele, jogar uma âncora que ele não vai variar, ele não tem sombra de mudança, ele é sólido na sua vida, ele é quem ele é. Amém? Amém. Então é um desafio nós sermos muitas vezes cristãos em alguns momentos, e nós, muitas vezes, o desafio é lidar com pessoas que são diferentes a cada momento. Estou com mau humor. Amém. Como assim, mau humor? Não, hoje ninguém fala com a pessoa que está com mau humor. Não chega perto. Como assim? Amém. Como assim? A gente não pode normalizar esse tipo de coisa. A pessoa tem mau humor, não chega perto, mas ela está trabalhando para diminuir esses eventos e ficar mais constante. Porque os frutos do Espírito e os frutos do Espírito são alegria, paz, domínio próprio, a vida de Deus. Amém? Esse é o nosso objetivo, chegar num lugar de constância, de referência, uma vida sobre a rocha. Amém? Amém? Eu não posso ser uma pessoa que ia atrás desse púlpito e ser outra pessoa. Não pode. É a mesma. Mas no culto a gente tem que estar mais espiritual, porque você não tem que ser tão espiritual numa mesa de restaurante, ouvindo a voz de Deus, sensível à voz de Deus, falando a verdade e movendo com Deus. A reunião não termina aqui. Amém? É essa ideia que nós temos, desliga, nós somos 2 pessoas, 3 pessoas, que de uma certa forma faz com que a gente não trilhe uma jornada. Deus está procurando consistência, constância, continuidade, como Ele é. Ele é o Deus bom, fiel, Ele não muda, e todos aqueles que conectam nele, andam com Ele, praticam a justiça, vão começar a se tornar como pessoas inabaláveis, que não mudam. Amém? Sólidos como o monte de Sião, a Bíblia fala. Amém? É claro que você, ao longo da caminhada, você aprendeu coisas, você baixa, eu não devia ter feito isso mais, eu ajustei, mas a tendência é que você seja uma pessoa constante, contínua. E você encontra a pessoa, ela é a mesma pessoa. Glória a Deus. Constante. Então, o que é importante a gente fazer? Você escolhe e discerne o coração de Deus e depois faz aquilo de uma maneira constante. Mas se você entende que é importante se exercitar, se exercita de maneira constante, consistente, para você ter o benefício. Se você acredita que é importante,
ajustar a tua dieta, faça de maneira consistente. Amém? O benefício está na consistência. Ok? Amém? Ou seja, e você vive, a Bíblia usa esses dois textos que eu queria só jogar para vocês. Eclesiastes 11 diz assim: quem olha o vento e a variação não semeia nunca. Se você é daquele que é jogado para um lado para o outro, se é favorável ou não, você nunca vai fazer nada. E a Bíblia diz: semeia de manhã, semeia à tarde. Seja constante na tua vida. Amém? Escolhe o caminho a seguir e anda nele de maneira constante. Amém? E o outro texto onde Paulo exorta Timóteo, diz: prega o evangelho, insta, quer seja oportuno ou não, quer seja oportuno ou não, seja ocasião boa ou não boa, mantenha a constância de pregar o evangelho. Amém? Prega o evangelho, faz aquilo que Deus mandou fazer. Amém? Constância. E a última, para a gente concluir, a última palavra, que tem a ver com esse texto que nós estávamos olhando. Jesus, se você olha Jesus, Ele é o mesmo ontem, hoje, Ele é. Amém. Constante na sua jornada. E uma das coisas que você vê nesse texto que nós lemos, é a família de Jesus dizer assim: ô Jesus, como é que tu fez uma coisa dessa? Ou no outro evento, quando Jesus estava pregando numa casa, e os discípulos diziam: a tua família e teus irmãos estão lá fora. Ele diz assim: como assim? A minha família são aqueles que fazem a vontade de Deus. O que é isso? A familiaridade com Cristo faz você tratar Ele com certo desdém as coisas de Deus. Maria ficou impressionada com a visita do anjo. O Messias, o Rei da Glória, o Salvador do mundo nasceu. E nesse evento dos 12 anos você pode se perder assim: pô, Jesus, o que é? Como é que é assim? Ups. Você lida com essa constância de honra e devoção a Deus de manhã, de tarde e de noite. Ele não muda. Amém? Tem algumas práticas que nós temos na nossa vida que elas se torna familiarizado com aquilo. Você pode se tornar familiarizado com a igreja. Você senta: já ouvi esse texto, o texto é legal, e vai embora e não recebe nada de Deus. Porque você está familiarizado com a igreja, familiarizado com o protocolo. Agora o pastor vai vir e vai falar sobre finanças. Já sei, é hora de ir no banheiro, é hora de descansar, checar minha internet. E o que acontece? Você está familiarizado com a Bíblia. Sempre que você se aproximar diante de Deus, na casa de Deus, Deus tem algo a repartir com quem. É uma das coisas que se nós queremos crescer, avançar, nós temos que lidar com esse senso que nós temos, de já sei como é que é, já vi, já passei por aqui. Amém. As coisas de Deus são eternas. Cada vez que alguém se volta para Deus, o véu cai. Cada vez que você entrar nessa casa, ou em qualquer casa, que adora a Deus e honra a Deus, entra com um coração de rendição, se volta para Deus. Deus é o Deus do universo, e eu estou vindo aqui para adorar a Deus. Essa é a razão por que nós viemos aqui. Jamais podemos perder essa noção da grandeza, da divindade de Deus e achar que nós botamos no bolso Jesus, já sei como é que é, já li essa coisa, já li esse texto 30 vezes, não funciona, amém? Ou seja, você ficou familiarizado com algo divino e perdeu a essência. Faz sentido isso, meus irmãos? Esse é um risco que nós temos. Esse conceito de familiaridade, já sei, já vi, é onde você perde o respeito e a reverência nas coisas de Deus. Ou seja, e logo, tu é dos nossos, tu é a nosso favor. Primeira coisa, tira a sandália dos pés. Nós estamos lidando com o divino. Nós estamos lidando com Deus do universo. Nós estamos lidando com Deus que é santo. Tira a sandália dos pés. E, meus irmãos, nós precisamos aprender a ser constantes nessa postura de adoração e vida, de amor a Deus de manhã, de tarde e de noite.
Não é porque você está envolvido numa outra coisa, está atarefado com alguma coisa, que Deus deixou de ser Deus. Amém. Deus, agora eu não posso falar contigo, agora não dá, agora eu não vou... Não, é a constância, é a consistência e esse senso de adoração. Todos os atos da nossa vida devem ser atos de adoração a nosso Deus. Ele procura adoradores. Tudo quanto fizer, seja em palavra, seja em ação, fazei de todo o coração, para o nosso Deus, que nos ama, que morreu por nós. Amém. Que derramou do seu sangue. Amém. Nós somos para sempre gratos. Para sempre, de manhã cedo, você acorda, Senhor, todas as misericórdias, Senhor, são novas nessa manhã. Essa é a importância de você exercer disciplinas, porque você se volta para Deus, porque naturalmente você vai perder a reverência e o temor de Deus na tua vida. Naturalmente. E nós precisamos desenvolver uma vida de temor a Deus. Eu falei desse assunto do livro. Amém, quantas vezes? Às vezes, amém, eu fui em certos lugares, eu falei, Deus, sério, Deus, amém, não tem nada para agregar, né? Eu nunca consegui falar isso para Deus. Sempre que alguém abriu a Bíblia, eu falei assim, tem alguma coisa aqui. Porque não é a pessoa, é a instituição, o Deus do universo, e a palavra de Deus está sendo aberta. Amém. E aí e sabe o que acontece, meu irmão? Deus fala apesar do vaso. Amém? Então essa é uma das razões porque as pessoas às vezes, amém, tratam de maneira interessante, assim, de uma certa forma, com certo desdém, essa prática da presença de Deus, essa regularidade, essa constância, porque eu já sei, não preciso, já tenho tudo preciso. Cada dia você precisa de Deus, meu irmão. Cada momento nós precisamos desses encontros na presença de Deus. A Bíblia nos exorta, sempre abundantes na obra do Senhor. Falou de Deus, o teu coração pula, você faz o melhor, Deus, graças a Deus, obrigado. É um privilégio lidar contigo, ter acesso a ser chamado teu filho, Deus. É um privilégio. Deuteronômio 28 é um texto que nós gostamos muito do texto de Deuteronômio. E tem uma lista de bênçãos, se atentamente ouvir a minha voz. É um capítulo longo, se você ler. Se você dividir Deuteronômio 28 em 4 partes, a primeira parte é de bênçãos. 1/4 é bênção, 3/4 é maldição. E lá, e é impressionante, é um tamanho, se você não ouvir a voz de Deus, quiser fazer o que você quer, vai vir isso, vai vir isso, vai vir isso. E aí tem uma parte lá, que é impressionante, que Deus fala assim, por que não quisesse servir a Deus com alegria, vocês vão ter que servir agora na dor. E ele está falando, a alegria da revelação, alegrei-me quando me disseram, Deus, alegrai-vos sempre no Senhor. O Senhor é maravilhoso, mais do que qualquer coisa, é o maior presente que nós ganhamos, é o dom da vida, é a salvação, é a vida eterna, e nós vivemos, e meus irmãos, tudo ao nosso redor pressiona para você simplesmente desdenhar e deixar de lado e dizer assim, tem coisas mais importantes para fazer, não tem nada mais importante do que amar a Deus, ou adorar a Deus e viver para Ele. Amém. E aí você vê a figura de Jesus, por quê? Mas o dia a dia, é dia de festa, vamos para casa, agora é dia de festa. Ele estava ali, na casa de Deus. Vocês não entenderam? Aí como ele disse, e eles disseram assim, nós não entenderam, a mãe não entendeu nada. Ele disse assim, me importa, a razão porque eu estou nessa terra é para me ocupar com a casa de Deus e com as coisas do reino de Deus. A razão porque você está vivo e respira hoje é para se envolver com as coisas do reino de Deus. Amém. Mas pastor, eu não sou pastor. Amém. Sim, só pastor tem que ser crente. Amém. Cada um tem a sua função, são funções diferentes. Tudo o que você se envolver, que Deus está te orientando a fazer, faz para Ele, com o reino em mente, para a glória de Deus, para chegar no final da tua vida e dizer, eu vivi essa vida de empresário para a tua glória, e eu cheguei diante de Deus, fiel na minha vida, que eu conduzi a minha vida, com o reino de Deus na minha mente. Amém? Avançar o reino de Deus, essa é a minha motivação. Não é para avançar o meu reino, a minha carreira, é para avançar o reino de Deus. O reino de Deus que está em jogo.
E quando você colocar o reino em primeiro lugar, toda a tua vida vai se alinhar e o céu vai estar ao teu dispor para te abençoar e te orientar. Amém? Nem olhos viram o que Deus é capaz e tem preparado. Então nós precisamos cuidar, sabendo, quando ele diz, sede sempre abundantes na obra de Deus. Ou seja, tudo que você fizer, seja sempre abundante. Tem Deus. Amém? Essa é a diferença da religião. A religião tira o amor, o coração, e você vai para a mecânica e diz, eu já sei, já fez, vou fazer, já é tudo igual, não sei o que, não é tudo igual. Porque não importa onde você estiver, se você reconhece quem Deus é e se rende a Deus, o véu vai cair e a glória de Deus vai brilhar na tua vida. Essa é a razão que não importa onde você está, em que lugar você congrega, o que você faz, isso não importa, Deus está procurando coração. Ele está procurando adoradores, atos de adoração e consistência e constância, onde você põe Deus em primeiro lugar regularmente na tua vida, é isso que importa. E Ele vai ordenar teus passos. O que nós não podemos é ser pessoas que uma vez são assim, outras vezes são assadas, não sabem bem o que faz, uma vez faz assim, onde você é inconstante e molde. Amém? Conforme a situação, nós somos muito camaleão, conforme a situação que nós estamos. E perdemos nesse roldão que nós estamos vendo, nós perdemos o senso de reverência e honra com a coisa mais preciosa que nós temos. Deus visitou você. Amém? E a tua vida depende dele, não depende de governador, não depende do teu professor, não depende nem da tua esposa que está ao teu lado, ou teu marido, de ninguém, depende só de Deus. E se você mantiver o teu coração, amém, tenro, amém, onde você não consegue, senão, amém, se emocionar muitas vezes, ser grato de coração, sem Deus, amém. Muito obrigado. O mundo está caindo, as coisas estão difíceis, mas o Senhor está comigo. Amém? Deus me ama e tem um plano glorioso para a minha vida. Não tem nada mais precioso do que andar com Deus.